Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Freitas e hoje eu estou aqui no Altos Papos do Freemountain e vamos falar um pouquinho sobre vestimentas e itens essenciais para atividades outdoor na montanha. A cada ano, a gente percebe que cada vez mais pessoas estão iniciando atividades outdoor, Seja aquelas atividades que é simplesmente ir no parque, ir na praça, ir em algum country club, subir uma montanha para uma caminhada de 1 hora, 2 horas, até as atividades de acampamento, que envolvem 1 dia, 2 dias, Mas assim, a gente percebe, eu trabalho em unidade de conservação, e eu tenho percebido que as pessoas, apesar de estarem desenvolvendo esse desejo de ir para a natureza, elas não têm uma preparação mínima para se estar naquele local, que não deixa de ser um local selvagem. Então, pensando nisso, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o básico que as pessoas devem ter para ir fazer essas atividades na natureza, com o mínimo de segurança, e prevendo também algum caso de acidente nesses locais. Então, assim, a gente vê pessoas indo para a natureza de sandália de dedo, de uma bermuda muito curta, até mesmo sem camisa. Isso tudo, dependendo do local, não ocorre muito risco. Mas, por exemplo, quando a gente vai para uma unidade de conservação como os Três Picos, aqui em Friburgo, que é um local natural selvagem, que tem trilhas aí que vão de 2 quilômetros a 12 quilômetros, e as pessoas vão para esses locais sem o mínimo de preparação, a gente fica preocupado porque acidentes podem ocorrer e de vez em quando, infelizmente, acontece, como ocorreu semana passada lá na unidade de conservação em Salinas. Então, pessoal, assim, para os iniciantes aí nas atividades outdoor, é interessante que quando a gente vá para esses locais selvagens, a gente tenha um mínimo de preparação, desde a preparação física, que a gente tenha condições de fazer uma caminhada de forma saudável, que você não vá se cansar excessivamente, não vai exigir do seu corpo excessivamente, quanto nas vestimentas também. Com relação às vestimentas, por exemplo, não é legal vocês irem, por exemplo, para lugares selvagens de chinelo de dedo, de sandália de dedo, ou de uma sandália muito aberta, ou descalço. É legal que vocês tenham um tênis apropriado para a atividade. Interessante até mesmo ser uma bota, dependendo do local que você estiver. Porque isso aí vai te dar uma segurança com relação a você caminhar num local que algumas vezes, ou boa parte das vezes, você não consegue olhar nem o piso onde você está pisando, por conta da vegetação, e vai te dar também assim uma segurança com relação a você, a te dar um grip melhor caso você vá subir uma rocha, você vá fazer uma trilha que o terreno esteja úmido ou molhado de chuva. Então, e caso também a gente venha encontrar com algum animal selvagem, como serpentes, escorpiões, aranhas, a gente tem aí um mínimo de proteção para evitar acidentes mais sérios nesses locais. Pensando nisso, eu trouxe alguns itens aqui que, assim, ao longo desses 7 anos em que eu venho praticando atividades outdoor, eu vejo que são itens essenciais que toda pessoa que vai fazer uma trilha sozinha, vai subir uma montanha sozinha, tem que ter na mochila, ou aquelas pessoas que vão fazer a atividade em grupo, pelo menos uma pessoa do grupo tem que ter, é legal que tenha esses itens na mochila para minimizar alguma situação mais grave caso um acidente, ou alguma coisa inesperada ocorra nessa atividade outdoor. Primeiro de tudo, um celular. Então, hoje em dia, assim, fica até um pouco batido, mas porque todo mundo tem celular hoje em dia, Mas é interessante você ter um celular que ele tenha uma boa capacidade de guardar a carga de bateria e que você consiga sinal, pelo menos enviar algum sinal, ligação em determinado ponto do trajeto que você for fazer, E assim, e como a gente utiliza o celular hoje em dia para várias atividades, além daquela de fazer e receber ligação, como fazer vídeo, fazer fotografia, a bateria desse celular, ela descarrega bem rápido, E principalmente quando a gente está em algum local muito remoto, que o celular ele fica mandando sinal direto, tentando pegar, o sinal da operadora, isso aí consome bastante a bateria.
Para minimizar, então, por exemplo, que a gente fique aí sem carga, né, e que a gente, caso vá precisar do celular e não tenha carga, eu costumo levar comigo, né, esse equipamento aqui, que nada mais é do que uma bateria externa, ou o famoso power bank. Então, esse meu aqui, no caso, eu consigo dar 2 cargas completas no meu celular. Isso aí me permite que eu possa utilizar o celular, por exemplo, numa caminhada de um dia inteiro, né, nos famosos bate-volta, tranquilamente, porque caso eu fique sem carga com o celular, eu posso repor a carga do meu celular com esse power bank, né? A gente tem aqui também coisas que eu aconselho que todo mundo tenha na mochila, né? Alguns itens, por exemplo, como um anorak, principalmente para quem faz atividades outdoor em montanha, que geralmente é mais frio, que assim que o sol baixa, a temperatura cai bastante. Então isso aqui ele vai te proteger do frio excessivo. Caso você, por exemplo, seja surpreendido por alguma chuva ao longo do caminho, ele vai te proteger um pouco da chuva também. Né? Por ser um equipamento vedado, ele vai proteger o seu corpo de perder muito calor, ele vai segurar o calor. Isso aí te ajuda muito, por exemplo, também a não ter um problema que nós aqui de Cidade de Serra costumamos ter bastante, que é a hipotermia. Né? Então, só para vocês terem uma noção do que é um anorak, nada mais é do que um casaco. Um casaco que vai te proteger aí do vento, certo? E do frio excessivo e de uma chuva leve também. Então a gente tem aí o anorak. Então isso aqui eu sempre levo na mochila. Vocês viram que ele no bolsinho, ele tem um bolsinho que eu guardo ele dentro do próprio bolso, fica bastante compacto, fica bastante pequenininho, não pesa muito e já me salvou de muitas situações. Uma outra coisa que eu gosto de ter também na minha mochila, que eu sempre levo na minha mochila, já mostro para vocês aqui, uma lanterna. Essa aqui, no caso, é uma lanterna de cabeça, um headlamp, mas pode ser qualquer lanterna. Ah, mas o meu celular já tem lanterna. Sim, tem lanterna, mas você pode ficar sem carga. Né? E dependendo do local que você tiver, a lanterna do celular ela não vai te ajudar muito na iluminação, porque a lanterna do celular ela tem uma iluminação precária, comparada a lanternas mais profissionais voltadas para atividades outdoor. Então eu sempre tenho também comigo na minha mochila uma lanterna, principalmente porque eu caminho muito sozinho, a maioria das vezes que eu caminho sozinho. Então eu tenho sempre na minha mochila uma lanterna com baterias extras, claro. Tem bateria na lanterna, eu tenho também baterias extras aqui. E se vocês repararem, esses itens estavam guardados dentro desse cara aqui, que é um saco estanque. É claro que vocês podem improvisar, vocês podem pegar uma sacola de mercado e dar um nó, de modo que ela não vá deixar passar água para dentro desses itens, certo? Esse aqui é um saco estanque, como eu já faço atividade há muito tempo, a gente vai refinando ao longo dos anos, né? E esse saco estanque aqui, ele tem várias outras funções para mim, né? Além dessas de guardar o equipamento relativamente seco. Isso aqui eu posso atravessar um rio, se eu precisar, eu posso pegar horas de chuva, eu posso carregar ele fora da mochila, devidamente fechado, que os itens que estão aqui dentro eles não vão molhar, então eu tenho essa garantia. Mas, caso quem não tenha aí um saco estanque, pode improvisar com uma sacola de mercado ou com aqueles sacos de gelo também, que são muito bons, já usei muito aqueles sacos de gelos também. Um outro item muito importante que eu tenho sempre na minha mochila é um item de primeiros socorros, né? Isso aqui eu já me salvou algumas vezes de situações assim bem ruins na natureza, mas eu já ajudei muita gente também, né, com esses itens aqui de primeiros socorros que estavam em situação assim complicada na natureza e graças a eu ter isso aqui na minha mochila, eu pude ajudá-los, né? E o que a gente tem aqui dentro? A gente aqui dentro tem o básico para a gente, por exemplo, fazer um curativo, caso a gente se machuque, tenha um remédio para dor, né, um anti-inflamatório, de repente, para uma torção leve, que você não te impossibilite de caminhar, mas que você está sentindo dor e reduza muito a sua velocidade. Então, você tomando, né, um anti-inflamatório, um remédio para dor mais forte, você consegue manter mais ou menos um ritmo. Você não vai sentir dor, que é o principal, ou muita dor, né, como você sentiria, e pode manter um ritmo melhor de caminhada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o que eu levo aqui dentro desse
desse item. Ele estava fora do saco estanque porque esse recipiente aqui onde eu guardo os itens, ele já é um saco estanque também, então ele pode molhar, que os itens que estão aqui dentro não vão molhar, por isso que ele estava fora do saco estanque. Então aqui, olha só, essa configuração que eu vou mostrar para vocês, ela não é uma configuração só para caminhadas, né? Eu como acampo, e esse aqui é o meu item principal, então aqui dentro eu já tenho itens que eu levo geralmente para acampamentos de 2, 3, 4 dias também, ok? Então basicamente aqui eu tenho álcool em gel para fazer asepsia, caso eu me machuque, né? Um iodo, tintura de iodo 2%, isso aqui, né, para mim que sou sobrevivencialista, praticante de bushcraft, tem 1001 utilidades, além de fazer também a proteção do local onde eu me feri, onde eu me cortei, ou arranhei, ou algum inseto tenha me picado. Isso aqui é uma ferramenta essencial que a gente pode ter. Aqui a gente tem esparadrapo, né, para poder cobrir o ferimento. Um isqueiro, né? Ah, Rodrigo, mas para que você quer um isqueiro no item de primeiro socorro? Sim, eu posso de repente ter que esterilizar uma lâmina, eu posso ter que esterilizar uma tesoura para cortar, para limpar, fazer alguma coisa. Então eu tenho isqueiro, eu posso esterilizar através desse isqueiro. Um outro item muito importante aqui também que eu considero, colírio, né? Então quem já fez atividade outdoor aí mais vezes, sabe que de vez em quando o companheiro da frente na trilha, o cara afasta um galho e solta a hora que você vem, pum, o galho pega no seu rosto, pega no seu olho, né? Então pode machucar, ferir os olhos, pode cair alguma sujeira e o colírio ele vai te ajudar a lavar e dar um alívio também. Um outro item também, que muitas pessoas não conhecem, que isso aqui eu aprendi com um médico que praticava atividades outdoor, amigo meu também. Vou colocar aqui, eu já pego, né? Neoprene. Pô, Rodrigo, mas para que você tem um neoprene, um pedacinho de neoprene na mochila? Cara, isso aqui, o que já salvou de pessoas em trilha, isso aqui, uma vez eu fazendo a travessia Petrópolis-Teresópolis em um dia, vocês têm ideia, quem não conhece a travessia Petrópolis-Teresópolis, são mais ou menos 32 quilômetros de portaria a portaria. Na metade, mais ou menos, um pouco mais da metade da Isabeloca, eu encontrei um paulista, não sei se tem algum paulista vendo aqui, mas paulista, eu não sei se ele não tem muito hábito de fazer atividades outdoor igual a gente aqui no Rio. Mas enfim, esse cara ele estava fazendo a travessia também em um dia de coturno militar. Então vocês têm ideia, né? O cara fazia uma travessia de coturno militar e detalhe, ele tinha comprado coturno novo, né? E nem tinha amaciado o coturno, né? A gente sabe que as botas modernas a gente compra, a gente não precisa amaciar a bota hoje em dia. Você calçou a bota está confortável no seu pé, você pode caminhar 50 km com ela. Mas o coturno, né? Esse coturno padrão militar é um equipamento que, apesar de ser um equipamento resistente, é um equipamento limitado com relação à tecnologia, a conforto. Enfim, passando da metade, mais ou menos, da Isabeloca, o pé do cara estava lastimável, os pés do cara estavam lastimável. Era calo para tudo quanto é lado. O cara simplesmente tinha tirado os coturnos, estava chorando de dor, cada bolha já aberta desse tamanho, e o cara não conseguia andar mais. Aí o que eu fiz? Como eu estava fazendo a travessia, e eu sabia que era uma distância muito longa, o que poderia acontecer comigo, eu estava levando uma quantidade até maior do que essa que eu tenho aqui. Eu peguei esse neoprene, fui vendo lá os calos no pé do cara e cortava um furinho, fazia um furinho, só para o machucado onde tinha um calo respirar, colocava em cima e colocava um esparadrapo, né? Aí acabou, não consegui, mesmo tendo uma quantidade maior do que essa, não consegui colocar em todos, mas aí eu tinha gaze, já vou mostrar aqui, tinha gaze, tinha algodão, band-aid, gastei tudo que eu tinha nos pés do cara, que foi o suficiente para ele conseguir pelo menos voltar até a portaria de Petrópolis novamente, senão ele não conseguiria nem encaminhar, né? Então isso aqui é um item bastante legal para quando a gente tem um calo, por exemplo, faz um calo na caminhada, a gente pode cortar, fazer um furinho e apoia em cima e coloca lá um esparadrapozinho, porque isso aqui ele é macio, ele vai evitar que aquela área que está lesionada do pé, ela fique em contato com a bota esfregando, o que dá um alívio bastante legal. Então é um item que eu tenho aqui também, né? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui um pouco de gaze, né? Caso a gente faça um ferimento um pouco maior que precise envolver, então eu tenho aqui um pouco de gaze para cobrir esse ferimento, mais um pouquinho de gaze pequenininho aqui, que caso o ferimento seja menor,
né? Tudo sempre bem vedado, né? Para não pegar poeira, não sujar, ok? Algumas bolinhas de algodão, também para de repente ajudar a limpar ou proteger uma área lesionada, protegidas também, né? Volto a dizer, para mim que sou sobrevivencialista, isso tudo aqui ele tem mais até funções do que a função de curativa, né? Eu posso, por exemplo, ela tá com uma bolinha dessa de algodão, desfiar e iniciar um fogo, caso eu precise iniciar um fogo, né? Mas isso aí é conversa para outro bate-papo. Mas aqui eu tenho então esses itens. Eu tenho então os medicamentos. Eu não vou falar especificamente sobre nenhum medicamento, porque o ideal é que cada um procure seu médico e pergunte ao seu médico, né, bata um papo com o seu médico e fala, ó, vou fazer atividade X, né, até porque o seu médico vai conhecer o seu histórico do seu corpo, então ele vai te indicar, ó, para essa atividade é legal você levar esse remedinho aqui, é você levar esse medicamento aqui, né, que pode te ajudar caso você precise. Mas aqui, basicamente, eu tenho aqui remédio para dor de cabeça, dor muscular, como eu falei para vocês, um remédio um pouquinho mais forte, um medicamento um pouquinho mais forte, para caso haja uma torção, alguma dor mais acentuada, eu tomar e ter um alívio, ok? Tenho também alguns remédios aqui para estômago, né, para caso eu coma alguma coisa e não me sinta legal, tipo Sonrisal, né? Então, basicamente, são essas medicações que eu levo. Isso aqui, pessoal, é muito interessante a gente ter. São coisas que a gente não ocupam muito espaço dentro da mochila, não pesam muito, ok? Como vocês podem ver, eles ficam até bem compactos. E, assim, pode te salvar, entendeu? Numa caminhada que você estiver fazendo. Por exemplo, uma caminhada igual a do Sino. Uma caminhada Pedra do Sino, você da portaria até lá em cima, no cume da Pedra do Sino, são cerca de 11 quilômetros. Imagine, por exemplo, você está lá no cume da Pedra do Sino e você pisa um pouquinho torto, você dá uma lesionada no seu pé e você começa a sentir dor. Imagina você caminhar 11 quilômetros sentindo dor. Então é bastante complicado, né? Então você tendo um remedinho, ele já vai te ajudar a fazer uma caminhada um pouco melhor, né? Ou, por exemplo, você se machuque, você reduza bastante, né, o seu ritmo de caminhada e você sabe que você não vai conseguir completar essa caminhada antes de escurecer, ou seja, você vai pegar a noite na trilha. Uma lanterna, ela vai te ajudar a você caminhar com mais segurança também. Então essa lanterna ela vai te dar uma proteção para você não pisar de repente em alguma cobra ou pisar em uma pedra escorregadia ou até mesmo um buraco, né, ao longo da trilha, e vai te dar também uma segurança psicológica, porque você vai ter uma luminosidade, você não vai estar caminhando no escuro, ok? Uma outra coisa também que eu gosto sempre de ter na minha mochila, né, uma lâmina, né? Isso aqui não parece não, mas já ajudou muita gente. Uma vez, foi até com esse canivete aqui. Eu levei um casal de amigos para fazer a trilha Cabeça de Dragão, nos Três Picos, né, que é uma trilha relativamente curta, né? A gente tem do estacionamento até o início da trilha, dá um pouco mais de 2 quilômetros, e de lá do local inicial da trilha até o cume da Cabeça de Dragão dá mais ou menos uns 2 quilômetros também. Acontece que no meio da trilha, subindo, já chegando quase na parte alta da trilha, a minha amiga tinha um cipó pendurado na árvore, a minha filha foi lá, balançou no cipó. Essa minha amiga, ela quis balançar também. Só que ela não aguentou o peso do corpo. Na metade do trajeto, mais ou menos uns 60 centímetros, 50 centímetros longe do solo ainda, ela soltou o cipó. Bateu com o pé torto no chão, lesionou seriamente o pé esse dia. E ela não tinha, como era iniciante, não tinha levado medicamento nenhum, não tinha levado nada, né? Então, quer dizer, isso aqui salvou a vida dela aquele dia, né? Então, o que eu fiz? Eu já enfaixei o pezinho dela, já dei o medicamento até que ela não podia, ela era cheia de restrições, né, a medicamentos para dor. Por sorte, eu tinha um medicamento que ela podia tomar, então ela tomou também. Mas, com esse canivete aqui, que tem uma serrinha, o que eu fiz? Eu serrei um pedacinho de madeira e fiz um apoio para ela segurar, para ela poder ter um apoio para ela caminhar. Uma vez que ela não podia mais colocar o peso do corpo no pé lesionado, ela foi então com um cajado, fiz um cajado para ela conseguir o apoio, e aquilo ali foi assim uma coisa muito boa. Então, assim, uma lâmina, né? Apesar do que a gente pode fazer qualquer coisa, né? No caso, passar uma pasta num pão, cortar uma fruta, cascar uma fruta, né? Então, é uma coisa assim que eu gosto de ter também, sempre na minha mochila, uma lâmina. Então, pessoal,
Basicamente é isso aí que eu queria falar para vocês, então, que estão iniciando aí, né? Então, assim, curtam a natureza, vão para a natureza, sim, procurem a natureza tem um poder terapêutico muito bom, tanto para o corpo quanto para a mente, mas procurem pensar que vocês estão indo para um lugar selvagem, muitas vezes um lugar longe de um recurso rápido, de um hospital, né, ou até mesmo do seu próprio carro, você vai caminhar, de repente, 2, 3 horas até chegar no seu carro. Então procurem se equipar, né, o minimamente possível para que vocês possam ter mais segurança nesses locais e, caso infelizmente aconteça alguma coisa, vocês tenham algum paliativo para ajudar vocês a chegarem pelo menos até o carro de vocês ou a chegar em um local que vocês vão poder ser atendidos de forma melhor. É isso aí então, espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí e até a próxima, quem sabe.